Saúdo a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Meus irmãos, vamos abrir nossa Bíblia hoje no Evangelho de João, no capítulo 11, e nós vamos ler do versículo 39 até o versículo 45. Evangelho de João, capítulo 11, do versículo 39 até o versículo 45. Amém? Amém. Glória a Deus. Então diz assim a palavra do Senhor. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto no lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o, deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera, creram nele. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus e Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu nome, porque até aqui nos tem sustentado e ajudado, Senhor. Nós te pedimos uma bênção especial para cada uma dessas pessoas que aqui entraram, que o Senhor possa falar ao nosso coração de um modo vivo, especial, que ninguém saia da mesma maneira que entrou, mas que essa palavra ela desça para os corações e traga mudanças efetivas para que o teu nome seja glorificado. Nós oramos e já te agradecemos. Amém? Amém. Glória a Deus. Todo mundo conhece esse relato, é o relato da ressurreição de Lázaro. Todos sabem a história, aqueles que têm um pouquinho de familiaridade com a palavra, conhecem essa história desse amigo íntimo de Jesus, o qual foi ressuscitado por ele. Os versículos que nós lemos, eles encerram o relato da ressurreição. E se lermos toda a narrativa, nós encontraremos detalhes extremamente interessantes, e eu queria só refrescar um pouquinho a memória de vocês. Ao receber a notícia da enfermidade grave de seu amigo, Jesus ainda demorou 2 dias onde estava e depois foi para a Judéia, e só então resolveu ir a Betânia. Versículos 6 e 7 falam sobre isso. O Senhor, ao receber a notícia, disse aos presentes que aquela enfermidade não era para a morte, mas para que se manifestasse ali a glória de Deus. Aquela situação também revelou o verdadeiro sentimento de crítica e reprovação da ansiosa Marta. Revelou ainda a atitude de confiante adoração de Maria e mostrou como Jesus responde a essa adoração sincera. Então, cada um desses momentos, cada um desses detalhes da narrativa, eles poderiam servir de texto base para um sermão específico. No entanto, hoje eu queria chamar a atenção da igreja para esses textos finais, ou esse texto final, onde o Senhor, nos versículos 39 a 45, ele ordena 2 coisas específicas. E aqui nós devemos entender que precisamos tirar os obstáculos que têm atravancado o nosso milagre. Em outras palavras, tem algo impedindo o seu milagre. Então que hoje você trate de descobrir, sob a potente mão do Senhor,
e agir depressa, pois há um defunto cheirando mal, precisando sair do túmulo, precisando voltar à vida, mas passa por uma atitude sua e o Senhor deseja falar ao seu coração de uma maneira especial. Eu estava lendo essa semana, relendo, fazendo uma releitura do Sermão do Monte, e ali no versículo 20 do capítulo 5 eu encontrei uma frase de Jesus que diz assim: se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Hoje a gente tem visto uma tendência cada vez maior da igreja de não ir para os alicerces, para os fundamentos da sã doutrina, mas procurarem coisas periféricas para nessas coisas alicerçarem a sua fé. São prosperidades rasas, são superficialidades espirituais que não têm produzido crentes fiéis. E quando nós lemos esse texto que eu acabei de citar, do versículo 20 de Mateus 5, nós descobrimos que fazer parte do time de Jesus não é fácil. Muito pelo contrário, cada dia se torna mais difícil. Nós ouvimos o relato de Tião, de um documentário que ele assistiu sobre a igreja perseguida, aquilo que tem acontecido, e as coisas têm ido numa velocidade muito, muito grande, do mesmo jeito que grandes conversões têm acontecido sobre a terra. A gente tem relatos do campo missionário que deixam o coração cada vez mais alegre, mas ao mesmo tempo há muitas perseguições e os crentes contemporâneos precisam cada vez mais alicerçarem a sua fé sobre a rocha eterna que é Jesus. Em toda situação que diz respeito ao cristão, ao servo de Deus, há sempre um aprendizado da parte dele, visando o nosso crescimento e edificação espiritual. E eu ouso dizer nessa noite que a situação específica que você está vivendo agora também tem esse propósito da parte de Deus. Eu não sei o que o Senhor está pretendendo com isso. Deus tem uma maneira de se relacionar peculiar com cada um de nós. E o grande problema é que somos alunos dispersos, alunos distraídos, com déficit de atenção espiritual, sofremos de uma espécie de dislexia espiritual. E por isso no Evangelho de Lucas, no final do Evangelho de Lucas, nós encontramos Jesus repreendendo aqueles 2 discípulos que iam a caminho de Emaús, e chama aqueles discípulos de nécios e tardos de coração para entender o que ele diz e ensina. E eu queria chamar a sua atenção para o fato de que aquela reprimenda também vale para nós nos dias de hoje. Então, como eu disse no início, todo o texto, todo o relato, são 46 versículos. O relato é muito rico, tem muitas coisas para que nós aprendamos, mas eu queria chamar a sua atenção para as 2 ações específicas ordenadas por Jesus no texto, que mostra que ele não faz o que o homem pode e deve fazer. Amém? Então, a primeira ordem de Jesus, no texto que nós lemos, é tirar a pedra. E eu fico muito impressionada com isso. O texto diz: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. E eu pergunto, será que Jesus não tinha poder ou não tem poder para tirar as pedras que têm tampado túmulos, ou a pedra específica que tampava o túmulo de Lázaro? Certamente que sim. Mas não fez, porque aquilo era
atribuição dos homens, assim como a decisão que você precisa tomar e tem postergado por medo e falta de fé. É uma atribuição sua. Você precisa se posicionar. Amém? Então essa decisão é sua atribuição. Deus não vai tomá-la por você em seu lugar. Ele já ordenou que você saísse do túmulo. O mais é com você. Então mexa-se em nome de Jesus. Em Esdras, capítulo 10, versículo 4, tem outra pérola que diz o seguinte: levanta-te, pois esta coisa é de tua incumbência, e nós seremos contigo, ser forte e age. O Senhor opera naquilo que é impossível ao homem, mas em muitas ocasiões encontramos crer e agir andando juntos. Oração e ação, em muitas ocasiões, precisam estar de braços dados. Crer e agir. Ser forte e agir. E o Senhor diz que nós seremos contigo. Então, amados, em nome de Jesus, que o Senhor possa falar ao seu coração nessa noite. Eu sei que há muitos aqui hoje, do contrário, o Senhor não traria essa palavra. Há muitos que precisam tomar decisões, mas estão agoniados, não sabem o que fazer, não conseguem discernir a vontade de Deus para a situação. Mas muitas vezes essa pedra que precisa ser tirada é exatamente a incredulidade. E aquele perverso coração de incredulidade não tem recebido e não recebe nada de Deus. Então o Senhor, Ele continua abrindo mares, o Senhor continua abrindo rios, ou querendo abrir mares e rios, mas espera passos ousados de fé de nossa parte. Foi assim nas margens do Mar Vermelho. Nós falamos sobre isso outro dia aqui, quando o Senhor disse a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta o teu bordão e estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Enquanto o povo não marchou, enquanto Moisés não levantou o bordão, o mar não se abriu. Assim aconteceu também na travessia do Jordão. O texto diz, Josué 3,13 diz: porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima, e se amontoarão. Esses textos, eles falam de atitudes, de passos ousados de fé, que Deus espera de nós, para que possamos ver nossos mares abertos, nossas portas abertas, nossos rios abertos. Amém? Que o Senhor, Ele possa ministrar o seu coração, que o Senhor, nessa minha deficiência, Ele possa ir ao seu coração e ministrar como mestre por excelência. O Senhor está trazendo revelação à igreja nessa tarde, o Senhor está trazendo uma palavra específica, e eu creio que alguns daqueles que se apossarem dessa palavra, receberem essa palavra como palavra de Deus, esses sairão vitoriosos em nome de Jesus. Muitas vezes nos comportamos como Marta, e numa atitude de falta de fé e revolta contra Deus, dizemos: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Senhor, já cheira mal. Em outras palavras, é como se ela dissesse: não tem mais jeito, o Senhor demorou demais, agora é tarde, não adianta mais. E assim muitos se revoltam contra Deus. Mas quando tiramos a pedra, o Senhor Jesus dá graças a Deus, e o milagre acontece, e a vitória desce, e a vida do servo de Deus, ela é abençoada em nome de Jesus. A demora de Deus é o tempo da oportunidade para que o poder da fé se manifeste. Então, querido, amada de Deus, Deus tem grandes coisas para a sua vida.
Você não pode viver de forma estagnada. Você não pode viver de forma sem colher aquilo que Deus tem para você. E olha que eu não estou falando de uma prosperidade rasa, de uma prosperidade superficial, mas da abundância que o Senhor tem para cada um dos seus filhos. Amém? Então a segunda ordem, que são na verdade duas, elas são juntas, entrelaçadas. Nós encontramos no versículo 44, quando o Senhor disse: desatai-o, deixai-o ir. Amém? Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto no lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Amém? Amém? Então, depois de tirar a pedra, prepare-se para o milagre. Mares, rios e portas se abrirão, mortos serão ressuscitados para a glória de Deus. Contudo, o Senhor não nos ressuscita para continuarmos amarrados, atados, com os olhos cobertos, mas para que experimentemos a liberdade dos filhos de Deus. Amém? Precisamos de liberdade para ir e vir para a glória de Deus. Mas eu queria chamar a sua atenção para um texto que está em Isaías 58, versículo 6, que diz o seguinte: porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Em Gálatas 5, 1 e 13, o apóstolo Paulo completa e diz o seguinte: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Amém? Os atos do crente precisam glorificar o santo nome do Senhor. E muitas vezes nós estamos tão amarrados a tradições, tão amarrados a ritos, que nós deixamos de praticar atos concretos de amor com relação aos nossos irmãos. Há muitos que foram alcançados pela misericórdia de Deus, foram vivificados por Ele, mas continuam amarrados a essas velhas tradições. Outros se acostumaram com situações, com circunstâncias, inclinações e até relacionamentos deteriorados, apodrecidos, que cheiram mal, e por comodismo não tiram as ataduras do conformismo, da falta de diálogo, do medo de dizer o que se sente, da preguiça. Tudo isso tem atravancado a completa vitória nessas vidas e ainda culpam a Deus. Então, queridos, em nome de Jesus, que cada um de nós hoje possa examinar-se a si mesmo e dizer: Senhor, eu preciso que o Senhor fale ao meu coração, que ataduras ainda tem me amarrado, que tiras ainda tem manietado as minhas mãos. O que eu preciso fazer para mudar essa história que eu tenho vivido? Muitos têm vivido uma vida de salvos, mas miseravelmente infelizes. E Jesus disse que veio para que tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Que o Senhor possa ministrar o nosso coração com toda a força do Espírito Santo, e você possa sair daqui hoje dizendo: Senhor, eu não quero mais agir desse jeito, eu vou me levantar, eu vou dar o meu passo de fé, porque sei que o Senhor está nesse negócio e o Senhor vai me abençoar em nome de Jesus. Muitos receberam por milagre de Deus a vivificação do seu espírito morto, mas deixam as coisas antigas como estão. Permanecem atados e com o rosto coberto, para continuar sentindo pena de si mesmos e justificar a incompetência e falta de fé.
Deus quer sacudir você hoje do seu conformismo. Seja forte e haja em nome de Jesus. Dê um passo de fé em nome de Jesus. Confie naquele que por nós tudo executa. Muitos vivem dentro de cemitérios, cheirando a cadáveres apodrecidos, e justificam a sua posição com uma falsa piedade que tem difamado o Senhor com afirmações do tipo: Deus quis assim, é da vontade de Deus. Você sabe qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Muitos fazem determinadas coisas que são até boas coisas e coisas agradáveis, mas não são perfeitas, porque geram consequências desastrosas. Mas aquilo que vem de Deus é bom, é agradável e é perfeito. Amém? Então, queridos, o que o Senhor deseja nos revelar nesta noite, o que o Senhor deseja que aprendamos com esse texto final do relato da narrativa da ressurreição de Lázaro. Em primeiro lugar, Deus é Deus de milagres. Incontestavelmente, mas invariavelmente não faz o que o homem pode e deve fazer. Amém? Segundo lugar, pedras têm atravancado o seu milagre. Identifique-as, tire-as do caminho em nome de Jesus. Muitas vezes uma dessas pedras é a falta de perdão. Olha, perdoar é algo tão tremendo da parte de Deus, que faz com que a comporta do rio da graça seja tirada e as bênçãos fluam. E o perdão, ele é uma atitude que gera sentimento. Se você esperar que o perdão aconteça no seu coração como um sentimento, para depois você tomar atitude, ele não vai vir nunca. Mas quando você dá o passo de fé, você diz assim: eu vou perdoar, porque eu não quero mais permanecer do mesmo jeito que eu estou. Você vai abençoar a sua vida e a daquela pessoa que precisa do seu perdão. Amém? Em terceiro lugar, o Senhor sabe que seu morto já cheira mal. Não precisa dizer isso a ele em sua revolta e autopiedade. Ele só quer que você creia e tome uma atitude. Tire a pedra. Aí a glória dele se manifestará na situação. Eu contei à igreja um tempo atrás que negociei com Deus um perdão por 13 anos. E esse perdão, essa falta de perdão, culminou numa depressão muito grande, e eu não tinha força nem para orar, não tinha força para continuar viva sobre a terra, até que o Senhor falou ao meu coração. Eu resolvi prestar atenção na voz do Espírito insistente ao meu coração, e dei o passo de fé, porque eu não me achava devedora naquela situação. Mas quando eu resolvi ir a nocaute e dizer: Senhor, eu creio que o Senhor vai fazer essa obra, porque eu não tenho força, eu não tenho vontade de perdoar essa pessoa, eu não me sinto devedora dessa pessoa para pedir perdão. E aí eu ouvi no Espírito no meu coração, na forma de um pensamento, não vi uma voz de trovão externa, não, mas eu ouvi um pensamento muito forte que dizia o seguinte: eu não tenho nada a ver com 95% de culpa dessa pessoa, eu tenho a ver com os teus 5%. E aqueles 5% atravancou a minha vida por 13 anos. E quando eu liberei aquele perdão, foi muito interessante, que foi como se uma comporta fosse tirada do rio da graça, e as vitórias fluíssem, as bênçãos fluíssem, e a glória do Senhor desceu sobre a minha vida e sobre a minha casa. Eu orava pelos outros, as orações eram respondidas, mas quando eu orava por mim, pela minha casa, é como se o céu fosse de bronze. A pedra foi tirada, e aquele defunto que estava lá, querendo sair e voltar à vida, se levantou em nome de Jesus, e a glória desceu sobre aquela situação.
E em quarto e último lugar, desate o que estava morto para que seja livre. Em outras palavras, aprenda a desfrutar da liberdade dos filhos de Deus. Essa liberdade não é licença para pecar, mas para glorificar o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor ele possa aplicar essa palavra ao seu coração em nome de Jesus. Que você não saia deste lugar deixando a sua bênção no banco da igreja, mas leve com você, tome posse da sua vitória em nome de Jesus Cristo. Amém?